Hoje vamos fazer a case multifuncional. Ela tem um fechamento em zíper e vários bolsinhos internos. Usei o recorte da Dimanu Personalizados, mas você pode fazer com tricoline, com sintético ou outro material de sua preferência. Deixei as medidas na legenda. Você também pode ajustar o molde e aumentar na altura e na largura de acordo com a sua necessidade. Então separe os materiais e venha fazer essa fofura comigo. Estou usando o recorte, mas se você for usar um tricoline estruturado com manta, você pode recortar reto no tecido, vou deixar as medidas. E a angulação, você pega a nossa reguinha de cantos arredondados, tá? Eu vou deixar o link também na legenda. E é só você pegar aqui esse lado aqui, ó, de 3, que é o raio de 3 centímetros, e posicionar no cantinho e fazer as curvaturas, tá? Tanto na parte externa como aqui nos bolsos, tá? Este recorte ele já vem estruturado com nylon 600, então ele já é firme. Se você for usar o tricoline, você vai estruturar com manta acrílica. Vamos iniciar pelos bolsos. Em cada bolso eu vou colocar um outro bolso, mais um bolso no caso, que de um lado será de tela e do outro de plástico cristal, certo? Então para isso a gente vai precisar de viés. Vou usar aqui um pedaço de viés para cada lado. Então eu vou recortar aqui vou dobrar o viés ao meio e vou encaixar o primeiro na tela e o segundo vou encaixar no plástico. Vou então passar uma costura de fixação aqui e outra no bolso de cá. Vou posicionar agora cada bolso sobre o seu zíper. Então, como eles terão um bolsinho em cada lado, eu vou colocar o zíper aqui. E vou passar uma costura também de fixação. Observem que eu deixei um espaço pequeno aqui entre o final do viés e o início da cremalheira do zíper. Esse espaçozinho aqui de mais ou menos meio centímetro, tá? Pra gente não costurar muito próximo aqui da cremalheira. Então eu vou posicionar um bolso de cada lado. Os meus bolsos ficarão assim, nesta posição. Então eu vou pegar o bolso em tela e alinhar a borda do zíper com a borda do bolso. E o lado de cá ao contrário, tá? Então a borda do zíper também alinhada com a borda do bolso. Vejam que as laterais, os cantinhos arredondados ficam pra fora. Tá? Então o bolso vai ficar um de frente para o outro. E aqui eu vou passar uma costura de fixação, uma aqui e outra cá. Já fiz as costuras e vamos colocar agora o forro. Então eu pego o avesso do forro, deixo ele voltado para cima e encaixo aqui o meu bolso. Do outro lado também. E a gente vai passar uma costura de fixação em toda a volta, deixando aqui só a parte do zíper sem costurar para a gente introduzir o cursor. Você deve cortar o forro um pouquinho maior em toda a volta com relação ao tecido principal. Se vocês tiverem dificuldade para costurar o plástico cristal, podem aderir à técnica da fita crepe. Você pega a fita crepe, posiciona aqui sobre o plástico cristal. E aí você vai costurar sobre a fita crepe. A sua máquina vai deslizar com mais facilidade. Ó. E depois é só você retirar a fita crepe. Vejam que maravilha. Então isso serve tanto para máquina industrial como para máquina doméstica, tá? Então aqui, ó, a minha máquina não tem dificuldade. Eu sigo normalmente, tá? Então agora eu vou colocar o cursor
um de cada lado aqui pela parte de baixo e vou retirar o excesso com a tesoura. Depois que eu retirei aqui o excesso, vamos fazer o acabamento desta borda com viés. Então eu vou recortar aqui um pedacinho para cada lado. Vou dobrar ao meio, encaixar no bolso. E fazer as costuras para fixar o viés. Vamos reservar estes bolsos para trabalharmos com a parte externa. Vamos colocar o forro no tecido principal, posiciono aqui o avesso do tecido principal com o avesso do forro e vou passar uma costura em toda a volta. Retiro também o excesso com a tesoura. Vou posicionar aqui o avesso dessa parte principal, da parte externa, voltada para cima. Vou alinhar os bolsos, um de cada lado, para então passarmos uma costura em toda a borda. Agora vamos colocar o zíper aqui que ficará em toda esta volta. Vou tomar por base aqui este viés, então deste viés eu vou posicionar o zíper deixando uma dobra de mais ou menos 7 centímetros e vou deixar a frente do zíper voltada para cima mesmo, tá? Então a parte, o avesso do zíper vai ficar virada para frente do tecido. Então observem que eu tô vendo aqui a cremalheira, né, a parte externa. Vou alinhar aqui toda esta borda, deixando a minha sobra de 7 centímetros e vou fixar toda a lateral com os clipes. E agora, começando justamente do viés, eu não vou costurar a pontinha da borda, eu vou começar a costura aqui, ó, no viés. Então, daqui pra cá, essa borda vai ficar solta e eu vou começar a costurar e passar uma costura bem na bordinha aqui de todo este zíper, fixando no tecido principal, no corpo da peça. Atentando aqui para a curvatura do canto. E aqui no final eu vou costurar também até o viés, tá? E agora vejam que eu vou retirar um dos lados do zíper. Você pode até costurar, já começar a costurar com apenas um dos lados. Eu gosto de retirar depois, tá? Mas fica aí a seu critério. Vou colocar o pulsor, então eu encontro aqui as bordinhas. Ficou assim. Então agora eu vou utilizar um pedacinho do forro, tá? Pra gente fazer o acabamento aqui desse final do zíper. Então eu dobro ao meio, tá? Deixando o avesso pra fora. Dobro novamente aqui as bordas pra baixo, tá? Mais ou menos 1 centímetro. Ó. E vou passar uma costura de cada lado. Passei a costura. Vou desvirar. E vou introduzir o meu zíper aqui. E aqui nessa pontinha eu faço uma costura, tá? Já terminei, concluí aqui o meu acabamento, fiz a costura fixando aqui no zíper. Vou jogar aqui pra dentro agora, dessa forma. Joga o cursor pra dentro e vamos começar a fazer o acabamento final com o viés. Então eu vou começar aqui pela lateral. Então eu vou deixar o viés dobradinho mesmo, tá? Vou apenas fazer uma dobra na diagonal. Vou encaixar aqui e passar uma costura exatamente sobre esta dobradura do viés aqui, mais ou menos com meio centímetro de fora a fora.
vou bem devagarinho aqui nesta bordinha. Jogando sempre o zíper pra dentro, pra não costurar por cima da cremalheira. Observem que aqui fica assim, ó, pra dentro, tá? Aqui nesse finalzinho, eu vou jogar o viés por cima. E finalizar a costura. Agora nós vamos jogar o viés pra frente, ó. Joga pra frente. E aqui do ponto onde a gente começou, a gente vai reiniciar, dobrando todo este viés aqui. Você pode colocar alguns clipes. Coloquei vários clipes. Aqui nessa bordinha, você joga aqui, ó, a parte de baixo por cima. Coloca o clipe e aí você passa uma costura em toda a volta. Aqui eu vou colocar a minha etiqueta. E aqui nesse finalzinho é só costurar, finalizando aqui com o retrocesso. Costuramos todo o viés. Esta parte aqui, o ideal é que ela fique presa, gente. Você pode colocar um rebite, fica mais charmosa a sua peça, mais bonita. Mas eu vou fazer uma costura aqui bem reforçada, tá? Atente pra linha, se você for usar a costura, atente pra colocar a linha da cor do tecido aqui de trás, tá? Pra não ficar muito destacando, certo? Então eu vou fazer aqui a minha costura e mostro pra vocês como ficou o resultado final. Finalizei com a minha costura aqui. Observem que na parte externa ficou discreto também. Os bolsinhos lindos aqui que servem como estojo. Você pode colocar celular, lápis, caneta, documentos, tablet aqui na parte de dentro, caderno. Espero que vocês tenham gostado deste tutorial. Fiquem com Deus e até a próxima aula.